Paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida e quero dizer que nessa noite Deus tem algo especial para mim, para você que está aí na internet também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E a gente tem assim recebido aí muitos testemunhos das pessoas que estão aí na internet. E a gente fica feliz com aquilo que Deus está fazendo só, na verdade, não só aqui, mas também através das redes sociais. Tem muito testemunho. Acho que domingo passado tinha outra igreja maior que essa aqui. Tinha mais ou menos aí umas de 150 a 200 pessoas que estavam acompanhando a gente. Então tinha outra igreja, né, fora daqui, fora desse ambiente, acompanhando a gente através das redes sociais. Então a gente quer agradecer a Deus por cada vida, por cada família, e que Deus possa estar te abençoando e que você possa, em nome de Jesus, nessa noite, acessar aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Diga para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. Fala assim, eu fico feliz de te ver aqui. Aleluia, irmãos. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga assim, graças a Deus. Que Deus abençoe o seu Vilmar, no nome de Jesus. Domingo passado eu falei sobre o tempo, sobre vontade de Deus. Foi ou não foi? Sobre tempo. E fala assim, e vontade. E é assim, tão poderoso a mensagem que hoje eu quero falar sobre, fala comigo assim, o tempo da fé. Passou, a fé tem tempo, eu vou te ensinar nessa noite sobre o tempo da fé. Então, quando eu entendo que a fé, fala comigo assim, tem um tempo, eu já ensinei aqui que a fé, fala comigo assim, ela tem uma vontade. Então, eu quero ensinar nessa noite sobre fé, propósito e necessidade. Fala comigo? Fé, propósito e necessidade. Olha que coisa forte. Fala comigo bem forte. Você entender, guardar, fala assim, minha fé, minha necessidade. Fala assim comigo, e o meu propósito. Então, dentro dessas três frases, vai definir seu culto hoje. Como está a sua fé, como está a sua necessidade, como está o seu propósito. Tem gente que foi atraído para esse ambiente, não por fé, mas por necessidade. Tem gente que entrou no ambiente por fé, e tem gente que entrou, fala comigo, por um propósito. Só que quando você entende as três coisas, você consegue viver os três níveis. Fé, propósito e necessidade. Então não vai ficar só por, fala comigo, necessidade. Mas vai ficar por fé, fala assim, por fé. E por necessidade. E por, fala comigo, propósito. Então hoje eu quero ensinar para as pessoas que estão, fala comigo assim, inconformadas. Ah não, irmão, parece que você não está inconformado. Fala assim, eu estou inconformado. Olha que coisa forte, olha o tema da mensagem. Tudo aquilo que você, olha, fala comigo assim, ó. Tudo aquilo que você, não, irmãos. Não, fala forte, fala assim. Tudo aquilo que você conforma, torna-se a sua realidade. Então tudo aquilo que eu me conformo, torna-se, eu vou me tornar conforme aquilo que eu estou, fala comigo, conformado. Então tudo aquilo que eu estou conformado, infelizmente, é o resultado daquilo que eu estou travado, conformado, eu vou ser resultado disso. Então eu quero ensinar hoje para pessoas inconformadas, pessoas insatisfeitas. Existe uma insatisfação positiva, fala assim, uma insatisfação positiva, porque entenda, eu preciso ser grato e feliz, mas eu posso estar insatisfeito com aquilo, na verdade, com a minha vida, talvez profissional, com a minha vida conjugal, com a minha vida financeira, com algumas decisões que eu tenho tomado. Entenda, essa insatisfação, ela precisa existir na minha e na sua vida, para que possa, fala assim, haver transformação. Então, se tudo aquilo que você se sente, fala comigo assim, conformado, eu vou me tornar, fala assim, da mesma maneira. Tudo aquilo que você se conforma, torna-se a sua, o quê? Realidade. Isso aqui mexeu comigo, irmão, que frase. Porque eu entendo que algumas coisas não mudam na minha e na sua vida, fala comigo, por conformismo. Nós estamos estacionados ainda. Nós estamos, infelizmente, numa zona de conforto. E essa zona de conforto, infelizmente, não gera mudança. A gente cresce na zona de confronto. É quando você sai da zona de conforto e vai para a zona dos
confronto. É quando você é confrontado com você mesmo, é quando você é confrontado com a sua realidade, é quando você é confrontado, na verdade, com um culto até agora. Se você fizer um autoanálise do seu culto até agora, que nota que você se dá para a sua entrada no ambiente? Você entrou, você sentiu a presença, você leu o ambiente, para onde o ambiente está te levando, as canções elas te deu destino, elas te deu propósito, elas te levou a um lugar de adoração, de entrega. Entenda isso? Se você fizesse uma autoanálise do seu culto só até agora, qual a nota que você daria? Qual a nota você fala, nossa, eu fiz um excelente culto até agora? Não, até agora eu fiquei só pensando nas coisas lá fora, fiquei só na minha necessidade, fiquei só nas coisas que eu preciso fazer, fiquei só nas coisas que amanhã eu tenho que fazer, mas o amanhã não existe, nós só temos o presente. Entenda, passado também não existe, nem futuro não existe. O nosso futuro, irmãos, ainda é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então entenda isso. O que nós temos, fala comigo, é o agora. Porque passado não existe, futuro não existe. Entenda isso. Por que a gente anda ansioso? Excesso de futuro. A gente fica demais no futuro. Por que a gente fica depressivo? Excesso de passado, se culpando, deveria ter feito isso. Aí vem a culpa, vem o rancor, vem a rejeição, vem a acusação, vem pessoas andando culpadas porque não consegue sair do passado. Uma pessoa presa no passado não consegue, irmãos, viver o presente, não consegue visualizar o futuro. Pegou a visão, irmãos? Tem gente que está devendo um perdão de 1996. Para você, irmão, misericórdia. Irmãos, perdoar é libertar um prisioneiro. E lá na frente, no final, descobrir que o prisioneiro era você. Era você que estava carregando toda a situação. Era você que estava remoendo tudo aquilo. Entenda, irmãos. Se permita sentir essa presença de Deus que nos leva a perdoar, que nos leva a entregar, que nos leva a reconciliar. Entenda, irmãos. Se eu não perdoo, fala comigo, Deus não me perdoa. Quem entende o mistério? Então, tudo aquilo que você se conforma, você torna-se a sua realidade. Isso mexeu comigo, porque nós estamos num ano de fidelidade. Fala assim, fidelidade. Fala, ano de fidelidade. Onde eu sou fiel. Sim ou não, irmãos? Eu estou sendo fiel, falar comigo assim, as minhas verdades. Sim ou não, irmãos? Esse ano eu estou investindo muito em leitura, muito em busca. Então eu estou entendendo que há um crescimento quando você adquire, fala comigo assim, conhecimento. Fala assim, conhecimento é a chave. Fala assim, é uma chave que abre portas de acesso, irmãos. Entenda isso. Se você começar a conversar aqui, entrar num network, você vai descobrir várias coisas sobre as pessoas, você vai acessar a área das pessoas. Entenda, conhecimento, irmãos, revela verdade sobre nós que a gente nem imagina. Quanto mais você conhece, entenda isso, quanto mais você tem conhecimento, menos ignorante a gente fica. Entenda isso, irmão. A ignorância é algo, infelizmente, irmão, ruim, porque não é uma ação ou um estado, não. Ignorância, muitas das vezes, fala comigo, falta de informação. Entenda, quando nós entramos nesse lugar, fala comigo, nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos ser de dura serviço, nós não podemos deixar o nosso coração fechado. Nós precisamos abrir o nosso coração para acessar, entenda, as instruções que a palavra está entregando, as instruções que a palavra está direcionando. Entenda, irmãos, eu não vim aqui, na verdade, participar de um culto, eu vim fazer um culto, eu vim prestar um culto, eu vim entregar algo a Deus, eu vim entregar uma adoração como um cheiro suave, irmãos. Eu entrei aqui para abrir o coração e deixar o Espírito Santo de Deus falar no meu coração. E quando isso acontece, fala comigo, a transformação. Eu não sei o que você busca hoje, se é na sua fé, na sua necessidade ou dentro do seu propósito. Eu não sei qual que você está buscando hoje, mas eu sei de uma coisa. Se você alinhar essas 3 coisas, você sai daqui hoje com o seu milagre nas suas mãos. Você sai aqui hoje com a sua vitória nas suas mãos. Você sai aqui em nome de Jesus com a sua vitória nas suas mãos. Você sai aqui hoje com um milagre manifesto sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus. Aleluia! Quem crê, diga graças a Deus. Quero pregar hoje para a gente que está inconformada. A gente que está acomodada não vai suportar. Só se for para a gente inconformada. Gente que está igual o Jó, levantou cedo e falou assim, a minha queixa hoje é de um revoltado. Tem que mudar alguma coisa.
Eu preciso que Deus faça algo. Preguei esses dias atrás sobre fé e vontade. Foi a pregação do meio do ano. Essa eu não vou esquecer, porque ela é a do meio do ano. Dali para cá você já tinha que ter mudado muita coisa na sua vida e não mudou. Na hora que der dezembro, não reclame daquilo que você tolerou. Pegou a chave? Não reclame daquilo que você tolera. E o tempo está voando, está acabando o mês. Dezembro é logo ali, irmãos. Está chegando, você nem imagina como. Rápido, irmãos. Então, eu consigo entender que eu vou me tornar a maneira que eu estou, fala comigo assim, conformado. Eu estou conformado fazer um culto tudo do mesmo jeito, então está tudo certo, é assim mesmo, está tudo certo. Não, irmãos, entre nessas portas inconformado, insatisfeito, grato, feliz, porém insatisfeito. Pegou a chave? Grato, feliz, porém insatisfeito. Uma inconformação positiva, é isso que nós precisamos. Positiva por quê, pastor? Porque ela está me dando destino para que eu possa crescer em Deus, para que eu possa chegar no ambiente, começar a clamar a presença de Deus, pedir para Deus falar comigo, pedir para Deus me acessar meu coração, pedir para Deus manifestar dentro do meu espírito. Irmãos, é isso que nós precisamos nesses dias. Nós precisamos ser mais espirituais que a gente imagina nesses dias, sim ou não, irmãos? Nós estamos vivendo dias que a gente precisa de verdade pegar com Deus, irmãos, com todas as nossas forças. Quem crê nisso? Quem toma posse disso? Fala comigo assim, a fé nos tira do comodismo e nos faz romper em Deus. Irmão, todo mundo aqui tem fé segundo Romanos. Deus deu uma medida de fé para todo mundo aqui. Então não dá para você falar, pastor, não tem fé. Tem sim, todo mundo tem fé, todo mundo tem uma medida. E essa medida de fé precisa, fala assim, precisa ser manifestada na hora da palavra. É nessa hora que a sua fé entra em conexão com aquilo que Deus está falando. É nessa hora que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E aí a sua fé fala, Senhor, eu quero ver. É nessa hora que a sua fé se manifesta. É nessa hora que a sua fé libera uma palavra. É nessa hora que a sua fé se conecta com a palavra de Deus. É nessa hora, irmãos, que não tem nada que possa impedir você de receber de Deus. Não tem demônio, não tem maldição, não tem macumba, não tem nada que te impeça de alcançar aquilo que a palavra está falando a seu respeito, irmãos. E a palavra está dizendo que Deus, ele tem um tempo, ele tem uma vontade, mas também existe, fala comigo assim, o tempo da fé. Pergunta para o seu irmão, qual que é o tempo da fé? O tempo da fé é o agora. Pai, isso aqui mexeu comigo. Porque nós cristãos, esperando uma fé, fala comigo, para o futuro. Ah não, pastor, amanhã vai dar certo, ou senão depois, né, no final do culto vai ser. Entenda, o tempo da fé é o agora. A sua fé está apontando para agora. Você não tem que esperar, você não tem que, não, irmão, a fé, fala comigo assim, não espera. Entenda, irmãos, conforme Bartimeu foi gritando, a fé foi aumentando, ele foi falando, Jesus parou para atender quem estava manifestado na fé. Então entenda, Deus, Jesus, nos dias, ele estava falando assim comigo, caminhando, parou para atender um cego, um mendigo com muita fé, clamando, as pessoas falando, cala a boca, você, cala a boca, mendiga, ele não vai te atender. E ele falava, Jesus, filho de Davi, com muita fé. Jesus parou. Você não está entendendo o mistério? Então, se o tempo, fala comigo assim, existe o tempo de Deus, vontade de Deus, e o tempo do quê? Fala assim, o tempo da fé. Qual que é o tempo da fé? Fala comigo assim, a fé é o... Irmão, só a fé está falando para agora, não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para dezembro. Eu estou pregando para a gente insatisfeita, que vai ativar uma fé para agora. Uma fé que fala, Deus, eu creio que o Senhor pode mover pela fé agora. Eu creio que o Senhor pode tocar agora. Eu creio que o Senhor pode liberar uma palavra, como o Senhor disse para o centurião, vai em paz, seu criado vive. Foi agora. Eu creio que Ele pode manifestar uma fé, como Ele falou para a mulher cirofilícia, vai em paz, a sua filha está liberta. A sua fé é agora. Aleluia! Pastor, mas eu não estou me sentindo bem. Entenda, você está dando voz à sua necessidade. A fé, ela não fala com a necessidade. A fé, irmãos, ela é algo que ela não precisa da necessidade. Entenda, talvez a voz da necessidade fala, mas eu não tenho condição, para esse mês não dá, só o mês que vem. Entenda, irmãos, isso não é a fé falando, é a sua necessidade. Ah, pastor, mas será que é hoje? Será que Deus pode mudar agora? Será que Deus pode dar uma palavra agora, senão um papel lá onde está preso?
Será que aquela causa que está lá que eu já ganhei, será que só pode assinar agora? Só falta o dinheiro cair na minha conta, será que pode ser agora? Vai, irmão, se você tem, já toma posse, irmão, é para agora. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, é para agora. Ah, pastor, eu não sei como é que tá. Leão, vem cá, meu filho, vem cá. Olha para você ver andar quebrando o protocolo do culto. Vem cá, meu filho. Sobe aqui. Pode subir aqui. Conta o testemunho aí para esse povo. Entendeu a Amém. fé agora? Fala para eles a fé agora. Pai do Senhor, igreja. Já que a fé é do agora, né, pastor? Acho que todos já conhecem um pouco da minha história, né? Eu vivi muitas transformações pela graça de Deus, né? Eu que vim de uma família lutadora, trabalhadora, né? Eu tive uma base familiar. Cheguei ao fundo do poço, né? Que foi as ruas, o papelão, o lixo, né? Devido às drogas, o crack, o vício. Mas até eu entender que o problema meu não era a dependência, mas sim era renegar o pecado, né? O pecado que eu não dizia não a ele. Então, depois que eu descobri isso, a minha vida transformou. E no imediato. De qual forma? Um dia de cada vez. Deus foi me abençoando de um dia de cada vez. As coisas foram acontecendo de acordo com a minha entrega. É uma honra estar podendo glorificar a Deus. Hoje eu estou casado, né? Eu tenho uma esposa abençoada, que eu amo muito. A gente passou por muita luta, mas Deus tem me honrado. De acordo com a minha entrega, Deus está me abençoando de forma grandiosa, a minha família. Hoje a gente tem o nosso carro próprio, que foi essa bênção, né, pastor? Eu te falei, cheguei de a pé. Hoje a gente vem com o nosso carro. Isso não é porque... Isso não é nada, irmãos. Né? Isso tudo vai ficar. Lata, essas coisas vai ficar. Né? Então, depois que eu desprendi dessas coisas, elas veio. Engraçado. Né? Achava que o vício era um problema. Não, os problemas outros são outros. Deus, Ele vai nos preparando para guerras maiores. Né? E isso nos fortalece. O trabalho, o dia a dia, igual o pastor falou, isso nos dá força. A gente vai criando resistência no mundo espiritual. Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço as instruções que Deus tem colocado na vida do pastor Wesley e sua família, né? Essa equipe espiritual, o louvor que é abençoadíssimo, né? Tudo depende de uma, como se diz, qual que é a palavra, meu Deus? Um arrependimento sincero. É isso. A quarta-feira aqui? Sim. Então, o pastor, ele tem nos ensinado. Sim, é verdade. Eu trouxe a existência. Eu pedi a Deus, na verdade foi o seguinte, eu segui a orientação, irmão, não adianta. Se você vir aqui só sentar no banco e não praticar no dia a dia, não acontece nada. Assim não acontecia comigo, não acontecia. Não acontecia. Eu tentava lutar contra algo que eu não dava conta. Né? A oração, sim, mas a gente tem que colocar a ação no dia. Aí o pastor pregou aqui e falou, olha, eu vejo primeiro, assim, eu tomei posse das coisas que ele fala. Então eu comecei a exercitar isso. Se realmente Deus, Ele é o verbo. Ou seja, né, então a palavra, ela tem muito poder. Eu coloquei até uma imagem no meu celular, assim, de uma boca falando, que falava, irmão, fala, dá glória a Deus, fala. E o telefone tocava, aí eu vejo a boquinha falando assim, eu falo, graças a Deus, meu Deus, eu profetizo. Aí o pastor tem ensinado que nas orações para pedir, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aí eu fui lá na garagem de casa, eu falei, meu Deus, eu trago à existência o meu carro próprio. O meu
meu patrão, ele, né, Deus tem construído devagarzinho a confiança. Ele tinha me emprestado o carro da empresa para mim levar a minha família, né, para os lugares. Eu falei, pai, já é muito para mim, já te agradeço, mas eu não aceito, aceito mesmo. Eu trago a existência, comecei a orar com a minha esposa Milra, tá pedindo a existência. Não foi dentro de um mês, tá aí fora. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe, meu filho. Amém. Fala pro seu irmão, fé é agora. Quem entendeu o mistério, irmãos? A chave gira agora. A porta abre lá fora. Não, você não está pegando a chave. Quem pegou a chave, irmão? Então você consegue entender que esses dias, o leão está aí, não é segredo para ninguém. Ele estava no papelão, no lixo, irmãos. Esses dias. Agora ele está vivendo aquilo que Deus planejou para a vida dele. Então isso enche o nosso coração de fé agora, irmãos. Se o seu coração não encheu de fé agora, irmão, você está com algum defeito de fabricação. Não é verdade, irmão? Precisa haver uma transformação, uma virada de chave na nossa mente. Irmão, só quem usou crack, sabe, irmão? Eu já fui viciado em crack, qualquer lugar que você pensar, eu já fui. Eu sei o que ele está passando, a caminhada que ele vai ter que, na verdade, passar por ela. Então entenda isso. Muitas das vezes nós estamos na vantagem, irmãos. Porque nós estamos recebendo uma palavra agora, que está gerando uma fé no nosso coração agora para algo muito grande. É ano de fidelidade para com o Senhor. É ano onde eu consiga alcançar e viver algo, fala comigo, extraordinário da parte de Deus, irmãos. Sim ou não, irmãos? A fé se alimenta de coisas impossíveis. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que é impossível na minha e na sua vida, a minha fé e a sua fé está se alimentando disso. Só que tem gente que é incrédulo, então a fé dele nunca come, ela é anêmica, ela é raquítica, ela é fraca. Entenda isso? A sua fé precisa ter objetivo para sonhar. Você precisa estar direto sonhando, visualizando coisas grandes. Por quê? Porque seu Deus é grande, visão pequena, coisas pequenas. Quem entende o mistério, irmão? Ah, pastor, eu nunca vivi algo grande, por quê? Só sonha com coisa pequena. Tem gente que é igual galinha, só cisca aqui, mas ela só enxerga onde ela cisca. Nós fomos feitos para ter visão de águia, para enxergar longe, entendeu? Para aproveitar as oportunidades, para fazer boas amizades, boas conexões. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda nessa noite, nós precisamos entender que a minha e a sua fé se alimenta de coisas impossíveis. Se você entrou aquelas portas pensando só em coisas naturais, você está fazendo o culto errado. Qual que é o seu impossível nessa noite? Pastor, o meu impossível é isso. Entenda, Deus quer fazer algo grande. Fala comigo, grande na sua vida. Não sei quantos vocês lembram. Um dia o mais pastor João estava sendo despejado. Estava o quê? Não, irmão, fala com força. Sendo o quê? Irmãos, eu acho que é a sensação mais horrível na face da terra. Quando você quebra lascado, quebra total. E aí o que te resta, onde você mora, você não consegue pagar. O juiz vai lá, libera o papel, vem o oficial na porta da sua casa, libera aquelas cartas. E um dia eu desesperado, porque aquilo me dava uma aflição, me dava uma angústia, me dava uma agonia. Irmãos, eu chorava na sacada do apartamento, eu clamava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou ser despejado. E um dia na sacada, Deus falou comigo assim, Wesley. Eu falei, oi. Ele falou assim, vai lá na cozinha e pega semente de feijão. Eu peguei. Mas porque eu não sou muito certo, desde menino. Você vai me passar um trem mais louco. Deus falou para mim, pega. Eu falei, peguei. Ele falou assim, olha aí, eu olhava nos cantos do apartamento assim, ó, nos cantos da cerâmica. Tinha, bem no rodapé, tinha assim, gastos, uns buraquinhos. E ele falou para mim assim, enterre esses feijão aí. Eu falei, Deus, mas que loucura, como é que nasce nesse lugar? Ele falou assim, só enterre. Quando eu enterrei, eu fui lá, peguei na cozinha e enterrei. Irmão, a minha e a sua fé é alimentada de coisas impossíveis. Fui lá e enterrei. Deus falou assim, Wesley, assim ó, estou dizendo eu para você mesmo. O quanto demora um pé de feijão para germinar? Eu falei, senhor, no pé da pia é rapidinho. Porque no pé da pia cai água direto. Sim ou não, irmão? Então você larga um feijão ali, rapidinho, ele desce um prezinho e dá abaixo. Sim ou não? Então Deus falou comigo, olha, entenda isso. Conforme os dias demora para um feijão germinar em água corrente, eu vou fazer esse feijão germinar e vou mudar a sua história e vou te abençoar. E você não vai ser despejado. Coloquei o feijão lá,
Falei com a Jô, falei, Jô, plantei uns pés de feijão essa madrugada. Mas sacada aí, ó, plantei aqui, plantei ali. Irmão, ela fala assim, loucura. Irmãos, entenda, sua fé e minha fé se alimenta de coisas impossíveis. Se a gente entrar aqui naturalmente a gente vai continuar. Se você entrar aqui com a fé espiritual, espiritualmente você acessa e recebe coisas maravilhosas de Deus. Eu sei que a Jô não foi despejado, nós negociamos o apartamento, ainda pegou dinheiro de volta. Como? Não sei. Sei que o cara não me despejou, eu devia lá não sei quantos mil, nem lembro, era muita coisa, devia condomínio uns 3 anos, não era? Eu sei que eu quitei tudo isso, quitei a dívida, ele não me devolveu o dinheiro. Não sei como. Por quê? Milagre não explica, foi Deus quem fez. E eu olhava e falava assim, eu não sei porque eu vou te ajudar, mas o dono falava para mim, eu não sei porque eu vou te ajudar, mas eu vou ter que te ajudar. Eu não sei porquê, mas eu vou ter que te ajudar. Eu falo assim, eu sei, minha semente está lá plantada. Conforme a água está saindo do céu e está regrando, quando germinar no mesmo dia da terra, o Senhor me libertará dessa sentença. Deus pode todas as coisas. A minha e a sua fé é alimentada de coisas sobrenaturais, de coisas impossíveis. Irmãos, nós precisamos sair desse lugar de comodismo. Um cultinho normal, um cultinho ordinário, um cultinho medíocre, um cultinho com a pessoa da adoração. Levanta, irmão, não, irmão, pelo amor de Deus. Levanta essa mão, adora. Irmão, sai do seu lugar, abraça alguém, ore por alguém, clame por alguém. Faça um culto diferente, porque se eu quero receber algo diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Irmãos, se eu quero receber algo grande, eu preciso entregar algo grande. Quem entende isso, irmãos? Não dá para fazer o mesmo culto sempre. Não dá para entrar aqui esperando que seja uma mágica. Não vai ser mágica. Coisas, entenda isso, irmãos. A minha e a sua fé se alimenta de coisas espirituais. Apreende Hebreus 1:3. Olha o que diz o texto, é uma coisa forte. Olha como que diz o texto. Hebreus 1:3. Oh, perdão, 11:3. 11:3. Olha o que diz o texto. Pela fé. O quê? O que lá? Para aí, segura. Fala assim, pela fé de novo. Não, todo mundo, pela fé. Uau, não ficou bonito. Fala de novo. Pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Sabe qual é o nosso maior erro? Que primeiro é pela... Nós queremos entender sem ter fé os mistérios de Deus. Primeiro é pela fé, depois a gente entende. Não dá para entender primeiro e ter fé. Não, entenda. Olha que coisa frase. Eu anotei aqui a frase certinha. Olha a coisa, ó. Mas, ó, como, cadê aqui? Pela fé entendemos. Cadê aqui? Mas, cadê? Pela fé entendemos. Cadê? Pela fé entendemos. Note-se que primeiro. Aqui é primeiro. Note-se que primeiro é a fé. E depois o quê? Fala assim, entender. Fala comigo, a razão. É aí que eu vou chegar. A razão não gera milagres. Pastor, o que quer dizer isso? Eu quero dizer que se você fizer um culto racional, nada acontece. O culto tem que ser pela fé. Se for um culto racional, onde está tudo conforme a sua mente, fala comigo, não vai dar certo. O culto é feito para ser feito no espírito e não na mente. A minha mente eu quero ir embora, a minha mente está me tirando daqui, a minha mente está me capturando daqui, a minha mente está me jogando em vários lugares, fora da palavra e fora do ambiente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Nós precisamos entender esse mistério, que o culto, fala comigo, precisa ser feito no espiritual e não no natural. Como ter fé? Fala comigo assim no agora. Pergunta assim, como ter fé no agora? Para ter fé no agora, devemos ter revelação da verdade presente na palavra de Deus. Então nós precisamos ter fé no agora. Como ter fé no agora? Para ter fé no agora, devemos ter revelação da verdade presente na onde? Na palavra de Deus. Pastor, se a palavra está falando que eu posso todas as coisas em Cristo que me...
Mas da segunda-feira a gente está baqueadinho, sim ou não? Não está acreditando, está duvidando, está aflito. Deus esqueceu de mim, Deus não responde. Deus isso, Deus aquilo. Entenda, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A minha força não vem dos meus olhos, a minha força não vem da minha condição, a minha força vem dos céus. E por isso eu marcho, por isso eu enfrento as situações, as circunstâncias. Deus nessa noite quer te conduzir, quer te levar a esse nível de entendimento. Que nós precisamos entender que para ter fé na agora, eu preciso ter fé na palavra, fala comigo assim, de Deus. Porque o que te confronta é o que te transforma para um propósito em Cristo. Moço, eu vou falar a verdade, você não tem nada que confronta a gente mais do que fé. Porque uma pessoa, quando ela morre pela fé, ela é inexplicável. Assim, é inexplicável. E uma pessoa, quando está com fé, a gente nem consegue entender direito o que ela está falando, nem pensando. Porque a fé, ela vai contra todas as circunstâncias naturais. Pela fé, irmãos, pela fé nós ouvimos a voz de Deus, pela fé nós ouvimos a direção de Deus, pela fé nós obedecemos a Deus. De que jeito, pastor? Pela irmão, você só fala não para o pecado pela fé. Você só fala não para as coisas, entende? Porque você quer viver a obediência do Senhor. E isso não é feito com a sua carne, isso é feito com a fé que está em nós, irmãos. Se a gente for esperar as coisas acontecer normalmente, então a fé, a necessidade e o propósito, fala comigo, andam juntos. Sim ou não, irmãos? Quando eu leio, abre aí, João 4, eu consigo entender direitinho isso aqui. João 4 dá para entender o conjunto de fé, propósito e necessidade. Quando o Senhor, João 4, 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham aí, ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Versículo 3. Deixou a Judéia e foi uma vez para a Galileia. E era, fala comigo, necessário passar por onde? Foi, pois, a uma cidade chamada Samaria. Chamada Sicar. Junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isso era quase que hora? Fala assim, meio-dia. Agora fala comigo, vai entrar outra pessoa. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido o quê? Comprar comida. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a mim, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e lhe disse, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens o quê? Água viva. Eis tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o quê? O seu gado. Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte salte para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu, vem cá. Fala comigo, agora aqui tem que ser, a fé tem que ser para agora. Esse momento aqui para mim é um dos momentos mais chaves do culto. Vai, chama teu, e vem cá. Fala assim, estava tudo dando certo. Até Deus pedir algo que vai custar da gente fé e obediência. Sim ou não? O culto estava tudo dando certo. Eu estou bem, eu estou sentindo, a presença de Deus está fluindo. Até Jesus falar comigo e falar, vai lá na tua casa e entrega a verdade do seu coração. Entrega de verdade o porquê que você está aqui o meio-dia. O porquê que você vem tirar água aqui o meio-dia. Por que você está nessa situação? Vai lá agora e chama o teu. Irmão, Jesus entra numa parte, fala assim, pessoal. Sim ou não, irmãos? Questão, fala assim, intimidade. Sim ou não, irmãos? Jesus entrou na intimidade. Por quê? É lá que Ele quer resolver a nossa vida. Na nossa
Intimidade, irmão. Aonde estão as nossas dores, nossos fracassos, ansiedade, depressão, angústia, aflição, acusações, culpa e revolta, rebeldia. Entenda, Jesus quando falou para ela, vai lá e chama o teu, ela teve que revelar a fé do agora. Por quê? Ela teve que fala comigo assim, a sinceridade do coração dela. Irmãos, entenda, culto só é feito com sinceridade. Se não tem sinceridade, não é culto. Quem entendeu esse mistério, irmão? Não dá para me ficar escondendo fragmentos, coisas do Senhor. Eu preciso entregar, falar comigo tudo. Ela tinha como lá chamar o marido dela? Ela fala, não. Por quê? Não era o marido dela. Só que essa verdade, fala comigo, ninguém sabia. Ela ia lá ao meio-dia, porque ela não podia estar no horário normal com as outras mulheres, porque ela era considerada uma mulher impura, ela era considerada uma mulher da vida. Então ali ela não podia estar. Então aquela dificuldade que ela tinha, gerou uma necessidade de pegar água. E a necessidade de pegar água ativou a fé que ela tinha. Uau, irmão! Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas eu quero te dizer, a sua necessidade vai ativar a fé que você tem e vai revelar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não está aqui à toa. A sua necessidade te trouxe, a sua fé vai ser ativada e o propósito vai ser liberado. Ah, pastor, por que eu estou aqui nessa cidade? Tem um propósito, irmãos. Por que eu vim aqui? Tem um propósito. Você veio por uma necessidade, talvez, mas a sua fé vai revelar o propósito que Deus tem para a sua vida. Em um nome de... Irmãos, Deus tem propósito para as minhas e para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nós somos pessoas carregadas de propósito. E o propósito não é nosso, é de Deus. É um propósito de Deus nas nossas vidas. Você tem um propósito na sua casa, você tem um propósito com seus vizinhos, você tem um propósito na sua empresa, você tem um propósito na sua família, você tem um propósito, irmão. Nós somos pessoas que carregamos propósitos de Deus nos nossos corações. Pastor, se a fé é para agora, e se eu não posso me acomodar, se eu não posso ficar nesse lugar, porque tudo aquilo que você se conforma, torna-se, na verdade, a sua realidade. Então entenda, essa mulher fala comigo, primeiro, na necessidade, fala assim, na necessidade. Fala comigo, ela estava fazendo alguma coisa. Porque tem gente que na necessidade fala, eu já fiz de tudo, não dou para fazer mais nada, agora se Deus quiser. Não. Ela tinha uma necessidade, mesmo assim ela não parou. Sim ou não, irmão? Na necessidade dela, ela falou assim, não dá para pegar no horário normal? Eu vou no meio-dia, escaldante, o sol alto, sofrimento, dificuldade, mas eu vou. E foi nesse horário que ela encontrou Jesus. O que você quer, pastor? No horário da dificuldade, no horário do sol mais quente, no horário da aflição, no horário talvez da fuga, no horário onde as coisas não estão dando certo. É nesse horário que você encontra Jesus na sua necessidade. A Bíblia fala que era necessário que Jesus passasse lá. E a mulher tinha uma necessidade de buscar água. E a necessidade da mulher, com a fé que ela tinha, vai revelar o propósito de Jesus para a vida dela e o propósito dela para com Jesus. Pegou a chave, irmãos? Pastor, o que você vai fazer no culto? Tem um propósito, mas não é religioso. Sim ou não, irmão? Nós somos pessoas que estamos crescendo, irmãos. Deus está abrindo as portas para nós. Deus está nos levando a outro nível nesses dias. Deus está abrindo a nossa mente, nos entregando mistérios escondidos na palavra. Se você acessar a sua fé para agora, o que tem que mudar agora? É uma doença, é uma enfermidade, é uma situação com os filhos, é uma situação de conjugal, familiar, emocional, é uma situação de dívida. Qual que é o propósito? O que é a sua fé para agora? Precisa mover e falar, eu creio agora. Você vai sair da minha casa, você vai sair da minha família, você vai sair dos meus sonhos, você vai sair dos meus objetivos. Eu não aceito esse pensamento de derrota, eu não aceito esse pensamento, na verdade, sabotador. Eu não aceito esse pensamento que não vai dar certo, que sempre está pensando que algo vai acontecer, que sempre está pensando que alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu não aceito esse pensamento. A minha fé é para agora, e agora vai mudar. Aleluia. Tem ameaça, fala, eu não aceito, é para agora. Eu disse que esse mês é o mês de recalcular a rota. Nós estamos ainda no mês, irmãos. Talvez você até esqueceu da palavra, mas eu não esqueci. O Espírito Santo não me deixou esquecer. Para quê? Para te lembrar. Ou você recalcula a sua rota, ou você vai andar na mesma rota, na mesmice, sempre recalculando a rota e sempre fala comigo, perdido. Porque quando você não sabe o endereço, ele começa a girar lá, você não sabe se é para a esquerda ou para a direita. Você fica o quê? Perdido. Deus não nos chamou para andar perdido, Deus nos chamou para andar no propósito.
Andar no caminho, na verdade e na vida. Aleluia, irmão. Porque Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Fala, a mulher tinha uma necessidade. E Deus tinha um propósito. Tudo que a gente quer é descobrir o propósito de Deus, sim ou não? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Qual que é meu propósito? Qual que é a minha missão de vida? O que eu tenho como propósito, irmãos? O que eu estou fazendo? Como que está o meu propósito para com Deus? Para que eu vim nessa vida? O meu testemunho é a chave da prisão de outra pessoa, sim ou não, irmãos? O seu testemunho também é a chave da prisão de outra pessoa. Talvez o que você passou foi só para anos depois testemunhar para alguém e essa vida ser salva. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Sim ou não, irmãos? Tem gente que fala, eu só ganhei uma alma. Pensa a pessoa que ganhou o Billy Graham, irmão. Pensa nisso. Quem que você ganhou lá na terra? Você ganhou uma alma. Quem foi? Olha pro senhor. Ganhou o Billy Graham. Quem que o Billy Graham ganhou? Milhões e milhões de pessoas. Olha o galardão disso. Está entendendo, irmãos? A gente precisa entender, fala comigo, propósito de Deus. Esse culto vai acabar agorinha. E você vai descobrir sua fé, seu propósito e o sua. Entenda, a necessidade dela era falar assim, pegar água. Falar por causa de um problema. Entenda isso, talvez você veio buscar água por causa de um problema. E Deus está te encontrando para revelar o propósito. Ai, que chave, irmão. Que chave, irmão. Uau. Tem coisas na segunda-feira que está te perturbando agora. O Espírito Santo acabou de falar. Fique tranquilo, eu estou na frente. Não vai ser do jeito que você pensa. Eu vou fazer diferente. Deus está mandando falar, irmãos. Eu acho bom quando Deus manda falar. Tem gente que vai viver milagres na segunda-feira, amanhã. Tremendos. Tem gente que vem nesse culto, tem uma porta aberta para segunda-feira, para a sua vida. Deus me mostra. Na sua fé de agora, Deus está falando, eu estou abrindo agora, e amanhã, segunda-feira, eu vou abrir uma porta. Tem gente que vai receber uma ligação de advogado, e o advogado fala assim, andou, processo andou, e é favorável, estou fazendo. Tem gente que está se conectando com pessoas, e na multidão da conversa vai haver vários acessos. Tem gente que está aqui dentro para se conectar com pessoas, e amanhã, segunda-feira, portas grandes vai se abrir. Tem gente que está aqui dentro, irmãos, que é empresário. Se prepare, Deus está abrindo as portas da sua empresa para crescimento. Fala assim, para crescimento. Deus tem um propósito disso. Tem papéis aqui sendo assinados para a empresa hoje, na sua fé de agora. Deus vai assinar. Tem gente que precisa só de uma autorização para trabalhar. Deus manda dizer que está assinando hoje esse propósito. E você vai receber na sua vida. Ainda esse mês Deus vai assinar e vai entregar nas suas mãos. Para você saber que Ele é Deus dentro de um culto, aonde Ele está falando. Fala comigo, necessidade. É só o caminho para viver o propósito. Aleluia, irmãos. Zaqueu não tinha uma necessidade, qual? Fala comigo, ver Jesus. Qual que era o propósito? Jesus pousar na casa dele. Sim ou não, irmão? A mulher do fluxo de sangue não tinha uma necessidade, qual? Ser curada. Qual que era o propósito? Tocar nas vestes e ser salva. Uau, irmãos. A nossa necessidade é só o canal para a gente viver um milagre e o mistério da parte do Senhor. Ah, pastor, eu estou na dificuldade, estou na necessidade. Entenda, isso é só o propósito que Deus. Pastor, está muito difícil, o comércio está parado. Entenda, essa situação é só para você viver o propósito que Deus tem. É nessa hora que você ativa a sua fé, a fé de Deus, e não a fé dos homens. E vai viver a fé do agora, irmãos. Porque tem uma fé para agora. A fé não é para o futuro, a fé não é para o presente. Entenda, a fé, fala comigo, é agora. Uau, irmãos. A fé não é para o passado, irmãos. Ah, Deus fala. Não, entenda, Deus quer ativar, falar comigo agora. Oh, Espírito Santo, fala comigo, eu creio. Que essa necessidade vai me lançar no propósito. Fala comigo, necessidade é coisa perigosa. Olha o versículo 8. 4:8. Porque os seus discípulos tinham que comprar o quê? Por quê? Fala assim, fome. Então fala comigo assim, necessidade. Sem fé. Fala sem fé agora. Sem propósito. Fala comigo, é perigoso. Porque tem necessidade agora de algumas pessoas tirando ele daqui.
Eles podiam ter participado do milagre, sim ou não? Da transformação, sim ou não? Mas a necessidade física, assim, física, tirou eles do ambiente que Jesus estava. Então tem necessidade sua de terça-feira, quinta-feira, aí que vem, na semana que vem, está te tirando desse ambiente agora. Você está no culto, mas sua cabeça não está não. Você está no culto, seu corpo está, seu espírito está, mas sua alma está fora daqui e é muito seus pensamentos. A necessidade dos discípulos tirou eles de perto de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus, cansado do caminho, sentou, a mulher veio. Quando a mulher veio, os discípulos falaram assim: nós não vamos ficar aqui, nós estamos com fome, nós vamos embora. A necessidade física, entende? Física, ela é, na verdade, saciada com coisas físicas. Se você entrar dentro daquelas portas buscando algo físico aqui dentro, está errado. Tem que ser algo espiritual, tem que ser algo que te deixa aqui dentro. A sua fé precisa te deixar aqui dentro. E não, entenda isso. A sua fé não pode ser tão fraca a ponto de deixar você sair daqui de dentro. O pastor está pregando, você está falando: Deus, eu creio, é para mim. Eu tomo posse disso aí. Deus, se o senhor está no ambiente, se o senhor é Deus mesmo na minha vida, fale comigo. Pensa aí no seu pensamento. Eu amo isso, irmão. No final do culto eu oro para o irmão, falo o que ele pensou. Deus me revela, me mostra o que o irmão pensou. Fala, só para você saber que você é Deus, você fez um voto aí no banco. É assim, assim, assim que Deus está te falando. Só que infelizmente os crentes hoje é tudo medroso, é covarde. Não dá conta nem de fazer um voto. Consegue fazer nenhum desafio. Vem para um culto robotizado, achando que é a mesma coisa, que a unção. Irmãos, a unção de domingo passou. Essa aqui é outra. Eu estou falando para a gente que não quer ficar acomodada, para a gente que quer sair, que quer levantar, que quer começar. Irmão, tem irmão mandando livro que está comprando, como eu fiquei feliz. Mandei a foto para o irmão, lendo 8 livros, lendo 4 simultâneos. Mandei uma foto com todos os livros, tudo assim, ó. Vou mandar lá depois no grupo da igreja para você poder ler os livros, ver os livros que eu estou lendo. Dá um tanto assim de altura, ó, os livros. Por quê, irmãos? Porque nós quer crescer, nós quer avançar. O irmão montou para mim, passou, comprei esse livro, comprei esse, comprei. Eu falei, que benção. Entenda isso, irmãos. Ele está ouvindo e está ativando, está ouvindo e está ativando, está ouvindo e está ativando. Ouvir, não fazer nada, não muda nada, irmãos. Você ouviu, eu preguei na quarta-feira, falei sobre chamar a existência o que não existe como se já fosse. O irmão foi lá para a garagem e falou: aqui vai ter um carro. Não tem dinheiro, não tem condição, mas vai ter um carro. Deus falou: não precisa de dinheiro, não precisa de condição, precisa da sua fé agora. E eu vou pôr um carro aqui. Está lá na porta o carro do irmão, irmão. Carrinho top, irmão, completinho. Pensa nisso. Hã? Aí é que é. Não, irmão, ajuda aí, uai. Que isso, uai? Compre e pago, irmão. Aleluia. Eu profetizo, irmão, na sua vida, você trocando de casa, você trocando de carro, você chegando aí com o carro do seu sonho. Pastor, é meu sonho. Amém, irmão, viva. Deus abençoe seu sonho. Irmão, chegando de BMW, chegando de Mercedes. Sim, irmão. Chegando de HRV nova, Corolla Cross, não sei, irmão, não sei o que é seu sonho. Acho que os carros foi meio fraco, né? Tinha que ter falado X6, né? Ferrari, Lamborghini. Parece que os carros foi meio baqueados, né? Os irmãos parecem que ficou tão avivados. Os irmãos que é enjoado, né? Misericórdia, gente. Falei meio fraco os carros, aí. Calma aí, irmão, vai subir o nível. Eu profetizo, irmão, você fazendo 2 viagens no ano. Irmão, profetiza, você descansando, você desfrutando daquilo que você trabalhou. Não morrendo de trabalhar para chegar lá no final, tentar recuperar a saúde. Não, você vivendo agora, a fé de agora. Eu profetizo, você tirando passaporte, olhando para ele assim: eu vejo um visto aqui. Um visto vai se manifestar aqui. Irmãos, nós precisamos falar comigo, viver isso. Uau, irmãos, a fé de agora. Nós não podemos dar oportunidade para o inimigo roubar de nós isso. Nós temos que viver esse nível que a palavra está nos ensinando. Que a necessidade, fala comigo, existe. Mas ela não pode ser de todo natural. Porque se ela for natural, ela tira a gente da presença de Deus. Se o objetivo for só nós e só for a minha fome, a fome daqui, ó, a minha fome do meu ego, a minha fome do meu orgulho, a minha fome da minha vaidade, a minha fome da minha soberba, vai dar errado. Ela vai te tirar de perto de Jesus. Vai acontecer coisas extraordinárias, você vai estar comprando comida e perder a manifestação de Deus. Pegou a chave, irmãos? Nunca esqueça, agradecido demais, insatisfeito, positivo. Muito agradecido, muito feliz, bastante insatisfeito, positivamente, sabendo que Deus é grande e Ele pode muito mais. Sabendo que Deus é grande e Ele pode muito mais. Aleluia, irmãos. Então fala comigo, necessidade.
só natural é perigosa. Me tira da presença. Quem entendeu o mistério, irmãos? Ah, eu quero isso só para me mostrar. Vai dar errado. Você vai mostrar tanto que vai perder o que mostrou. Pegou a chave, irmão? Porque quando você fica demonstrando no orgulho, na vaidade, na soberba, Deus te pega e te toma o que você está mostrando. Pegou a chave? Quero ter para quê? Quero realizar. Eu quero glorificar a Deus naquilo que Deus está me abençoando. Senhor, o Senhor vai ser glorificado naquilo que o Senhor está fazendo. Irmão, daqui um dia vocês vão ver um lugar e vai falar só glória a Deus, viu? Nossa, glória a Deus. Não vai nem adiantar você ficar nervosinho. Já preguei, irmão, eu já preguei antes. Para todo mundo viver. Daqui um dia eu estou tirando umas fotos muito loucas aí num lugar muito doido. Nossa, glória a Deus, pastor. E você nem tem passaporte, não dá nem para orar por você, porque a oração é ilegal. A oração chega do céu, Deus fala: uai, pastor, essa pessoa nem tem passaporte. Não dá para me responder, é ilegal, uai. A única coisa que eu não faço é o passaporte. A Receita Federal não vai reconhecer isso, uai. Não tem como o Gabriel chegar lá e carimbar um passaporte para uma pessoa. Quem entendeu o mistério, irmão? Não dá nem para orar para você, você não tem passaporte. Entendeu esse mistério, irmão? Como é que eu vou orar? Uma pessoa que não tem nem passaporte. Eu queria viajar, não quer não. Você não quer. Se você quisesse, você tinha passaporte. Você estava abraçando seu passaporte. Falou assim: eu manifesto um vício nesse passaporte. Meu Deus, aquele cônsul vai olhar para mim e vai me amar. Quem está entendendo o mistério, irmão? Entenda, não dá para reclamar daquilo que a gente está tolerando. Se a gente tolera, não dá para reclamar. A gente quer viver coisa grande, mas a gente não faz nada para isso acontecer. Não tem como. Entenda, a Bíblia é um livro, irmão, certo. Então no final do ano aí, na passada, se eu estiver fora do país de novo, não reclame. Não fica, o pastor está roubando, tá vendo? 2 viagens? Que é isso? Não adianta. Eu já liberei a palavra. Eu te convido aí comigo. Mas tem que ter passaporte. Entendeu isso aí? Que é o primeiro passo. Depois nós vamos orar, mas sem passaporte nós fiquem legal, nós dois no céu. Clamando sem passaporte. Sim ou não, irmão? Que é um requisito que pede para você sair de um ambiente para o outro. Entenda, irmão? Sim ou não? Profetize lá no Caribe, irmãos. Mas lá exige passaporte. É nosso parceiro aqui pertinho, ó. Entendeu, irmão? Tem que ter passaporte. É aqui pertinho, mas tem que ter. Então entenda, não confunda a sua necessidade natural com a sua necessidade espiritual. São 2 coisas distintas. Fé, necessidade, propósito. Não confunda essas 3 coisas. A necessidade natural sempre vai nos roubar de Deus. Ela sempre vai dizer que não tem jeito. Entenda, a razão não combina com a fé. A razão é só olhar e falar: pastor, mas você não está vendo a crise, você não está vendo a guerra. Estou vendo, irmãos. Mateus 24, 25, 26 já escreveu isso aí tudo. Está tudo da Bíblia. Quem entendeu o mistério, irmãos? Eu só preciso falar comigo, ativar a minha fé dentro do meu propósito e na minha necessidade. Uau, irmãos. Quem crê nisso, diga graças a Deus. No 11, já estou correndo, que passaram 15 minutos já. Irmão, já estou 1 hora pregando, não sei se eu te cansei, já estou 1 hora pregando. Disse a mulher, quem está falando agora? Senhor, tu não tem com o que o poço é? Aonde, pois, tem o quê? Fala comigo, razão falando. Foi a razão ou não foi? Irmão, o culto está rolando, ela está com Jesus, com todas as oportunidades que ela pode ter na vida dela. Olha o que ela solta. O senhor não tem corda, o senhor não tem balde e o poço é fundo. Como é que você vai me dar água? Ela não foi racional? Eu tenho corda, eu tenho cântaro, sim ou não? E eu sei a profundidade do fundo. A profundidade do poço. Quem pegou a chave? Irmãos, diante de Jesus, pessoas racionais, infelizmente, fala comigo, não recebem nada. Olha o versículo 12. Versículo 12. És tu maior do que quem? Nosso pai Jacó, que nos deu o quê? Ela quer dizer, tem 2000 anos, pessoas bebem água nesse poço. O senhor está falando que isso é maior do que Jacó. Olha que coisa forte. Ele próprio, dele o quê? Ele próprio, dele e os seus o quê? Primeiro ela falou, o senhor não tem como te tirar água e eu quero te falar. O senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Ela que ativou, fala comigo assim. Fala assim, ela ativou. Fala assim, que Jesus é. Fala assim, Deus de promessa. Fala assim, Ele é Deus de promessa. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Fala assim, ela fez Jesus voltar às promessas de Deus. Que Ele fez, fala assim, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Fala assim, promessa tem começo, meio e fim. Fala assim, José explica tudo isso.
Fala assim, começo, José sonhando. O meio, José preso. 13 anos. Fala comigo, fim, José governando. Promessa tem começo, meio e fim. Começo, José sonhando, meio, José preso, 13 anos, fim, José governando. Não existe promessa sem essas etapas. Estou falando de pessoas que não querem ficar acomodadas do jeito que está. Fala assim, do jeito que está não dá. Entenda, naquilo que você está sonhando, começa a pesquisar, começa a acessar, começa a se informar daquilo que você quer viver. Porque quanto mais informação, fala comigo, mais abertura vai ter. Sim ou não, irmãos? Para a gente poder encerrar. 13, 14. Fala, olha o propósito de Jesus. 13, 14. Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber dessa, fala assim, coisas naturais, sempre vai ter o quê? Tornará a ter sede. Fala assim, coisas naturais, sempre vai ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Qualquer que, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para quê? Para quê? Fala comigo. A necessidade que Jesus sacia na minha e na sua vida, ela nunca mais vai surgir nas nossas vidas. Jesus estava falando, eu sou essa água viva, eu sou a salvação. Sim ou não, irmão? Jesus queria dar fim, fala comigo, a necessidade, fala com ela, física. Sim ou não, irmãos? Porque quando a necessidade é resolvida, fala comigo assim, o propósito é manifesto. Resolveu a necessidade dela física, o propósito que ela tinha, fala comigo, vai ser manifesto. Sim ou não, irmãos? Eu não sei porque que a sua necessidade te trouxe aqui, mas eu quero dizer, essa necessidade natural vai ser resolvida. E o propósito espiritual vai ser estabelecido. Eu creio, irmão. Irmãos, eu creio. Tem pessoas aqui que vai decolar, irmão. Vai decolar. E é só uma questão de posicionamento e de decisão. E eu quero viver algo diferente nesse ano, eu preciso fazer algo diferente, irmãos. Eu creio, fala comigo, eu creio nisso. Sim ou não, irmão? Mas fala comigo, tudo tem um preço. Nós chegamos no versículo 16. Disse Jesus, vai e chama o teu. Versículo 15, disse a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais, o quê? Não mais tenha, e não venha aqui, falar aqui, no lugar da dificuldade. Disse Jesus, vai e chama o teu. Aqui está a fé no agora. Agora é a verdade. Eu quero mesmo viver isso. Eu quero mesmo ter um ano diferente. Eu quero viver um ano de fidelidade para com Deus. A fé é agora. Eu preciso fazer uma aliança com Deus, uma fé do agora. O que você precisa entregar? Fala comigo assim, agora, para viver o sobrenatural. Irmãos, é aqui, é agora. Ela tinha a opção de mentir, sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, irmão? Tinha ou não tinha? Tinha a opção de falar, não, deixa eu te falar um negócio, não vai dar agora não, mas mais tarde, outra hora eu venho aí. Sim ou não? Mas ela fala comigo assim, a verdade. Então entenda, a fé no agora se manifesta primeiro com a verdade do nosso coração. A verdade é que muda a circunstância. A verdade, quando você olha, você fala assim, você chega na sua empresa e vê a verdade sobre ela, e fala assim, Deus, eu não aceito isso aqui, eu preciso mudar alguma coisa. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Se eu olhar para a sua condição e falar assim, eu não aceito isso, vai mudar, eu vou melhorar e as coisas vão ser destravadas. Então, aqui, fala comigo assim, aqui, nesse momento. Fala comigo assim, o propósito foi revelado. Sim ou não, irmão? Eu creio nessa noite. Estou dando um tempinho para você refletir. A sua fé no agora, porque o tempo da fé é fé agora. Não é fé amanhã. Não é fé depois. Pastor, amanhã eu vou fazer. Não, você vai fazer agora. O que você tem que fazer, falar comigo, é agora. Eu falei que eu estou pregando para gente inconformada, para gente insatisfeita, para gente que não está, na verdade, satisfeito, para gente que não quer viver o comodismo. Sim ou não, irmãos? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Fala comigo, esse é o preço. Liberar a fé agora. Olha a verdade, 18. Porque tiveste 5 maridos, que agora tens, não é teu marido. E isso dissertes?
com verdade. Pastor, o que você quer dizer? Muita coisa não acontece na nossa vida porque a gente não é verdadeiro. Você não é verdadeiro com quem? Fala comigo. Comigo mesmo. Irmão, a gente vive nos enganando. Ah, não, vai dar certo. Ah, não, depois eu faço isso. A procrastinação tremenda. E essa procrastinação, ela é um agente que depois ela vem nos culpando. Tudo aquilo que você está procrastinando vai virar um agente de culpa amanhã na sua vida. Você procrastina demais, você não faz. O ano acaba e você acorda. Mas fulano recebeu, fiquei aqui, não recebi nada. Entenda, irmãos. Não está ligado, entenda isso. Não é naquilo que você, na verdade tinha que fazer, naquilo que você não fez. Quem entendeu o mistério, irmãos? Procrastinação é um agente já hoje, é lá mais do que a gente imagina. Até domingo passado, para esse domingo, quantas coisas você procrastinou de Deus? Quantas vezes Deus mandou você orar e você não foi? Quantas vezes Deus mandou você ir para a palavra e você não foi? Quantas vezes Deus mandou você ir para uma canção e você não foi? Quantas vezes Deus falou com você e você não foi? Você não ouviu? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós estamos procrastinando? A gente chega no domingo querendo receber tudo aquilo que a gente procrastinou. Aí vem a culpa, aí vem a acusação, aí vem a frieza, aí vem aquela necessidade física que nos tira do espiritual e nos joga no natural. Aí a palavra vem espiritualmente, você está no natural. Ah, mas também não é assim não. Ah, também não é desse jeito não. Para ele as coisas é muito mais fácil. É facinho você jogar nos outros. É facinho, irmão. A gama do vizinho sempre é mais verde mesmo. Só que você não descobre uma hora que ela é sintética, viu? Entendeu? A gente sempre acha a gama do vizinho mais verdinha. Você vai descobrir lá no final que era sintética. Não precisa nem aguar. Verdinha sempre. Entendeu o mistério, irmãos? Ou a gente tem fé agora, ou infelizmente nós vamos ficar vivendo uma fé no futuro. Ah, pastor, amanhã vai dar certo. Não, o mês que vem, eu estou crendo, vai acontecer. Não, irmãos, Deus está falando para assim, é agora. Eu estou batendo nisso aqui porque é agora. Deus quer fazer um milagre. Deus quer assumir o caroço agora. Deus quer curar agora. Deus quer libertar agora. Deus quer assinar o papel agora. Deus quer transformar agora. Deus quer abrir a porta agora. Deus quer gerar. Entenda isso. A quantia é agora, irmãos. Fala comigo, agora. Uau, irmãos. Se você tem uma fé para agora, eu creio também com você. Que Deus vai fazer. Fala comigo, agora. Eu já estou encerrando. Que tem mais de hora que eu estou pregando. Misericórdia. 25, 26. Para encerrar, 25, 26. A mulher diz, eu sei que o Messias que se chama vem. Quando ele vier, nos o quê? Olha o 26. Disse-lhe Jesus, Você viu a diferença? Ela tinha uma fé para o futuro, não tinha? Jesus falou, pode parar de ter. Eu sou aquele que você está esperando há muito tempo. É agora. Nossa. Eu sou agora. Eu sou, eu. Estou aqui agora. Eu estou falando com você agora. E agora? Como vai ser? Não, porque eu sei que ele vai vir. Quando ele vir, quando ele chegar, vai mudar todas essas coisas. Eu falo assim, chega dessa fé para o futuro. Eu estou falando é agora. Eu sou esse que você espera agora. Irmão, Jesus está aqui, é agora. Ele está nessa palavra agora. Ele está nesse culto, é agora. Ele está manifestando, é agora. Os anjos do Senhor estão andando, é agora. Tem uma unção correndo aqui, agora. Tem uma manifestação de Deus andando aqui, agora. Deus quer transformar, Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer quebrar o jugo, palavra de maldição. Palavras na verdade, de maldição agora. Aleluia. Fala comigo, é agora. Fala comigo, decisões agora vão refletir todo o meu futuro. Irmãos, por uma decisão agora que essa mulher tomou, ela tá registrada. Enquanto tiver alguém te pregando, vai falar dela. Porque ela tomou uma decisão, fala comigo, na presença de Jesus. Quem crê nisso? Olha que coisa forte. 27. E eu estou encerrando. Nisso vieram os... Quando ele chegou, o que aconteceu? Fala assim, está atrasado. Fala assim, já tem muita coisa acontecendo. Tem gente que está chegando no culto agora, viu? Até agora ele não entrou. Tem gente que até agora ele está na terça-feira que vem, que não existe, mas ele está lá. Ele está na reunião que ele vai fazer. Ele está no dinheiro que ele vai ter que gastar quinta-feira. Agora que ele está chegando no culto. E só agora ele está se maravilhando. A mulher já acessou seu propósito. E ele está o quê?
maravilhados. Esse está de que jeito? De que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Não é verdade? Ou por quê? Fala comigo, só ficar maravilhado não vai mudar nada não. Não, pastor, eu estou maravilhado, eu quero é que você muda. Para de ficar maravilhado e muda. Pelo amor de Deus, muda. Para de reclamar daquilo que você está tolerando. Fique inconformado. E fala, eu não aceito isso mais na minha vida. Capeta, diabo, você vai sair. Se o capeta, o diabo é eu mesmo, eu tenho que sair de mim mesmo. Uau, que trem louco, irmão. Sim ou não, irmão? Tem hora que eu tenho medo de mim mesmo. Tem hora que eu tenho que repreender eu mesmo. Não sei se vocês têm essas loucuras, só o pastor. Sim ou não, irmão? Tem hora que a gente repreende a gente. Tem hora que você fica se sabotando na ponta, que você fica desse tamanhozinho. Nada vai dar certo, não vai conseguir, não vai dar certo. E fica aquele pensamento. Irmão, então você fala assim, cala a boca, Wesley. Você consegue falar aí? Fala aí seu nome. Fala seu nome aí. Ah, irmão, fala, irmão, me ajuda. Fala assim, chegaram atrasados e só ficaram maravilhados. Mas a mulher teve outro nível. Porque igual a chave, a necessidade natural tirou eles, quando eles voltou, já ficaram. Porque ele estava conversando com aquela mulher samaritana. Só ficaram? Ficar só maravilhado não vai mudar, fala nada. Irmão, eu quero ver você viver o melhor de Deus nessa terra. Eu quero ver você viver o melhor de Deus nessa terra. Quem crê nisso, irmão? Quer que você me liga segunda-feira? Passou, o milagre aconteceu. Terça-feira passou, aquele papel foi assinado. Deu certo. A reunião foi positiva. Está acontecendo, Deus está virando a chave. Deus está abrindo as portas. Eu estou acessando as verdades da palavra. Eu estou vivendo a palavra está funcionando para mim. Eu não estou preocupado com o irmão A ou B ou C. Não, eu estou preocupado agora. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero viver algo sobrenatural da parte de Deus, irmãos. Irmão, se você tiver uma fé agora, você não tem tempo para ficar pensando na vida do A ou do B, não. Você não tem tempo para ficar falando mal de A ou do C, não. Você só tem que viver aquilo que o propósito que Deus tem para a sua vida. E eles deu conta de falar da mulher? Eles deu conta? Ficaram só? Maravilhado. O que mais que eles fizeram? Fala nada. Agora ela, 28. Deixou, pois... Uau, fique de pé. Vou soltar essa chave, você de pé, para você suportar. Não você cai da cadeira, ainda eu tenho que indenizar alguém aqui ainda. Misericórdia. Deixou, pois, a mulher. Pergunta ao seu irmão, qual que é o canto que você tem que deixar hoje? Quem está vivendo uma fé de agora sempre vai ter uma coisa para deixar. Qual que é o seu cântaro que você tem que deixar hoje? O cântaro representava toda a sua luta, sua dor, sua dificuldade, as acusações, tudo. A Bíblia fala que ela largou o cântaro e foi para onde? Fala para o propósito. Fé, necessidade e propósito. Ela entendeu que a necessidade dela gerou o encontro com Jesus. A sua necessidade hoje só foi para você encontrar com a palavra e com Jesus nesse ambiente. Mas não é para carregar a necessidade, tem que deixar a necessidade. Não é para viver de necessidade. Quem quer viver aqui de necessidade e necessidade? Não, vamos levando. Quem quer, irmão? Quem quer ficar sempre na peleja? Quem quer ficar sempre nessa correria? Quem quer ficar, irmão? Sempre na necessidade. Eu tenho necessidade aqui. Necessidade. Não, irmão, Deus quer que você transborde. Deus quer que sua casa seja próspera, que seus filhos sejam prósperos. Deus quer seus filhos nas melhores faculdades. Deus quer seus filhos, irmão, estudando. Entenda isso, irmãos. Deus quer seus filhos, irmão, com profissões que mandem pessoas, não com trabalho que é substituído na primeira lapada já vão embora. Não. Deus quer seus filhos com profissões honradas. Eu não sei se você quer isso para o seu filho, eu quero isso para minhas filhas, irmão. Eu falo para elas, Deus vai lhe abençoar vocês de forma tremenda. Eu profetizo sobre a vida delas. Quem recebe isso, irmãos? Então aqui você consegue entender. Ela deixou o cântaro. Então nessa noite, o que nós precisamos deixar? É a nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossa murmuração? Nossa incredulidade, o que nós temos que deixar? Porque quando ela largou, ela passou uma mensagem para os discípulos. Vocês fiquem maravilhados, eu estou indo para o meu propósito. Só maravilhados vocês estão ficando, eu estou indo pro... Garantia que ela também em propósito, que ela largou o cântaro. O cântaro era tudo que ela precisava. O cântaro que ela falou, como é que você vai tirar essa água? Você não tem água, você não tem balde, você não tem corda, e o poço é fundo. Eu estou largando o meu cântaro, eu estou indo para o meu propósito. Ela entendeu o propósito, irmãos. Quando ela caminhou para a cidade para falar aquilo que ele tinha feito na vida dela. Ela soltou o
canto. Não dá para ir, irmãos, vivendo o propósito e reclamando das necessidades. Para de ficar reclamando, irmãos. Para de ficar reclamando do governo. Para de ficar reclamando das coisas que estão lá fora. Começa a abençoar essas coisas. Você vai ver que sua vida vai mudar. Ah, pastor, não sei o que vai fazer com esse governo. Não, irmão, já teve governo pior do que esse. Você não está entendendo. Quem nós já veio do Cruzeiro, veio do Sarney, a inflação não sei quantos mil%. Já teve muito pior, irmãos. Nós não é dirigido por governo, nós é dirigido pela palavra. Deus faz florescer para nós é no deserto. Aleluia! Deus faz florescer para nós é no deserto. Tem gente só reclamando. Solta essa necessidade. Levanta a mão e começa a profetizar. Começa a liberar uma palavra de bênção. Você que tem empresa ou trabalha, entende? Você tem uma responsabilidade de profetizar a bênção na sua empresa. Você que é empresário, você tem essa responsabilidade de soltar canto e caminhar para o propósito. E deixar essa necessidade física. Olha lá, fala comigo, ela largou o cântaro. Sim ou não, irmão? Sim. E foi para a cidade, disse aqueles... Tudo que Jesus tinha feito para a vida dela. Ela deixou de ser uma pessoa renegada, tendo que tirar água ao meio-dia, o sol mais quente, situação muito difícil. Foi curada no mesmo instante, ressignificou. Fala assim, ressignificou. O que ela ressignificou? Sua vida. Sim ou não, irmão? Crente é difícil de ressignificar. Tudo que fala para crente, ele guarda. Ele é uma esponja rancorosa. Uma esponja que guarda tudo. Crente é uma raça que zé misericórdia. Não, fulano passou, nem me cumprimentou, não vou naquela igreja mais. Aprenda a ressignificar as coisas. Aprenda a largar canto e seguir em frente para o propósito. Aprenda a soltar essas coisas. Seja fácil para ressignificar. Seja fácil para perdoar. Seja fácil para viver outra etapa da sua vida, outro momento. Entenda, a palavra hoje está apontando é para frente, irmãos. Não é para trás com um cântaro. Ela poderia ter voltado para o poço e tirado a água, mas ela entendeu que ela recebeu água viva. Jesus na vida dela. Verdade na vida dela. A gente tem que parar de ficar, irmãos, rancoroso, guardando as coisas. A nossa vida não rompe, não avança, não prospera. A gente não vive coisa melhor. Mesmo que você está na bênção, você não consegue enxergar porque você está com rancor no coração. Aprenda a soltar o cântaro. O cântaro é a chave. Ela soltou o cântaro. Ela representava o seu passado. Ela já não estava presa mais naquele passado. Representava cada marido que ela teve, decepções emocionais, decepções na sua vida conjugal. Ela falou, estou soltando isso aqui, estou caminhando para o meu propósito, com a minha fé. Agora Jesus falou assim, eu sou o que falo contigo, é agora. Não dá para pensar não. Não, vou tirar só mais essa água. Não, solta o cântaro. Deus está falando para a crente aqui hoje, solta esse cântaro. Ou senão você não vai viver o extraordinário de Deus. Libera esse cântaro, irmão. Tem pessoas que têm dívida, libera essa dívida, irmãos. Isso está te remoendo, solta isso. Solta isso, irmãos. Eu, às vezes tive que liberar perdão para um pastor, me deu um cano lascado. Vontade era de matar aquele excomungado. Mas um dia Deus falou comigo, Wesley, libera essa dívida, rasga esses três, checa um negócio mal feito que eu fiz. Porque a gente não é inocente 100%, tem negócio que você leva, prejuízo é porque você foi inocente ou ganancioso em alguma coisa. Aprenda a gerir suas emoções na hora dos seus negócios. Não fique empolgado demais, não. Aprenda a analisar o começo, o meio e o fim daquilo. Você vai prolongar com a parceria, com a aliança, com a sociedade. Para onde esse negócio está fazendo você ir? Não seja emocionado a ponto de fechar um negócio só pela ambição, talvez pelo o que é bom agora, mas você não está vendo parceria no futuro, não tem aliança, não tem parceria. Entenda isso, irmãos. Não tem hombridade, não tem cumplicidade. Entenda isso, irmãos. Deus, nesses dias na Refrigério, está liberando uma fé inteligente. Pessoas inteligentes estão acessando essa fé inteligente, essa fé para o agora e não para amanhã. Eu sei que agora, hoje eu vou acessar algo tremendo. Receber, eu já recebi, agora eu só quero acessar, abrir o pacote. Recebi a água ou não recebi? Recebi? Se ouvir mal, não trouxe? Mas eu acessei? Vai adiantar alguma coisa? Agora a diferença, ó, recebi, não recebi? Acessar. Acessei. Pegou a chave?
Culto onde você vem só para receber não muda nada na sua vida. Você só sai maravilhado. A mudança é aqui, ó. Canequinha da refrigério. Cessei. Vai mudar tudo. Lubrificou aqui, ó. Gargantinha, esfriou. Mudou tudo. Consigo falar mais uma hora, você de pé aí. Tô brincando, vou não. 28, 29, vai embora. Não, ninguém vai embora. Vinde. Veide um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura nisso não é quem? Uau, irmãos. Dá para você entender a virada de chave? Pessoa subjugada. Ela recebeu água viva. Olha o jeito que ela fala agora. Ela falou assim: antes eu não podia nem estar perto de vocês. Agora eu estou falando, vem comigo. Ah, não. Olha que chave, irmão. Antes eu não podia tirar água naquele horário normal das mulheres. Mas agora eu estou falando, vem vocês à cidade. Não é só as mulheres. Ela estava falando com os homens. Vem comigo. Eu tive um encontro com o Cristo. Uau! Saíram, pois, da cidade. E foram ter com quem? Uau, irmãos. Por causa de alguém que teve fé, necessidade ativada, a necessidade certa. E o fé, propósito e necessidade. Vem comigo, porque eu encontrei o Cristo. É isso que Deus quer fazer hoje. Na minha e na sua vida. Irmãos, chega de ficar no comodismo. Tudo aquilo que você se conforma, torna-se sua realidade. Tudo aquilo que você e eu nos conformamos, torna-se a nossa realidade. Feche seus olhos e medite nessa frase e eu vou encerrar. Vamos embora. Hoje vai acabar mais cedo, 9 horas. Ó. Misericórdia, milagre é esse, gente. Estou desde 15 para as 8 pregando. Torne-se. Só feche seus olhos agora e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu espírito. Só feche seus olhos. A palavra está movendo aqui de forma sobrenatural. Tem uma glória de Deus nesse lugar e falei muitas coisas, foi muitas chaves. Algumas pessoas apanhou, umas dragonizou, mas não adianta, é Deus falando. Algumas pessoas não achou, falou, não, eu já conheço essa mensagem. Pois é a mensagem que não te conhece. Aí muda tudo. Ah, pastor, eu já conheço essa pregação, já conheço essa mensagem. Uhum. A diferença é que a mensagem não te conhece. Deus não dá uma mensagem para a gente pregar, irmão. Deus dá uma mensagem para a gente viver. Deus não dá uma revelação para mim pregar. Deus dá uma mensagem para mim viver. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que precisam sair desse comodismo. Precisa, em nome de Jesus, levantar, soltar o cântaro e caminhar para o propósito. Não dá para caminhar desse jeito, irmãos. O Espírito Santo de Deus fala comigo nessa noite. Tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. Precisa viver algo novo da parte do Senhor. Precisa ser acessado com essa palavra de água viva. Precisa acessar essa água viva. Jesus é essa água viva. Jesus é essa salvação, irmãos. Tem gente que está recomeçando a sua vida. Sofreu situações que te obrigou a recomeçar nessa noite. E Deus está falando, olha, nesse recomeço eu estou com você. Faça algo certo. Faça diferente agora, que eu estou com você. Quando ela soltou o cântaro, irmãos, ela chegou na cidade e falou, olha, eu encontrei o Cristo. Ele, porventura, ele não é o Messias ou Cristo? E eles acreditaram nela. Tudo que nós precisamos nessa noite, irmãos, é ter uma palavra onde o mundo espiritual acredita em nós. Onde o mundo espiritual nos reconhece e nos reconhece de tal forma que o mundo espiritual se move a nosso favor. O mundo espiritual se move e colabora para que eu e você possamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Nessa noite, tudo aquilo que é necessidade que quer nos tirar da presença do Senhor, necessidades erradas, coisas que infelizmente só quer nos tirar do propósito de Deus, que elas caiam por terra nessa noite.
E que fica a necessidade que ativa o meu propósito, a necessidade que ativa o meu encontro com o Messias, a necessidade que ativa a minha fé para me viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Nessa noite, tudo aquilo que é jugo, tudo aquilo que é prisão, tudo aquilo que está me impedindo de alcançar a presença, que está me impedindo de viver o novo, caia por terra em nome de Jesus. O tempo da fé é a fé no agora. O tempo da fé é a fé no agora, em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus. Que Deus te prospere, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que sobre a sua dispensa haja fartura. Que sobre a sua dispensa haja fartura e prosperidade. Que Deus entregue nas suas mãos a porta dos seus inimigos. Que Deus cubra a sua casa com o teu sangue. E guarde a sua saúde. E a saúde dos seus filhos. E a saúde física e emocional. Que você possa, em nome de Jesus, aprender a gerir as suas emoções. Com a revelação da palavra. Você sai daqui na veia da revelação dessa palavra. Que todo comodismo saia da sua estrada e da sua caminhada. E que você possa viver, em nome de Jesus, um inconformismo positivo. Que você seja inconformado positivamente, agradecido e feliz, mas com um nível de insatisfação, porque Deus tem muito mais. Que você possa viver as coisas extraordinárias de Deus. Que esse domingo, nos céus, seja escrito sobre você e sobre a sua fé. Vou falar de novo, olha a revelação. Que esse domingo, nos céus, seja escrito sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua determinação, sobre a sua ousadia, sobre a sua resiliência. Eida reminido comanai. Que seja escrito sobre a sua casa e sobre a sua família. Que seja escrito sobre a sua casa e sobre a sua família. A chave virou, a porta abriu e você passou. A chave virou, a porta abriu e você passou. Deus é fiel e Ele cumpre tudo que prometeu. Deus é fiel e Ele cumpre tudo que prometeu. Que Deus te abençoe e te prospere. Vá em paz para sua casa, na revelação dessa palavra. Amém.